Olá a todos! Eu, Daniel, e juntamente com Gustavo, vamos apresentar a vocês sobre o nosso projeto interdisciplinar do sexto semestre, no qual iremos abordar o tema do Value Stream Mapping, ou mapa VSM. Agora iremos conhecer o escopo do nosso projeto, ou seja, quais serão os assuntos que iremos abordar neste trabalho. Ainda se tratando do escopo desse projeto, nós iremos abordar uma situação hipotética, ou seja, uma situação que não é real, de como funciona o mapeamento de fluxo de valor, ou VSM, que significa Value Stream Mapping, bem como tentar identificar os desperdícios encontrados e traçar um plano de melhoria, com o auxílio das ferramentas do Lean Manufacturing. Agora, nós iremos conhecer, de fato, o que é o VSM. Agora nós iremos explorar a definição do Value Stream Mapping. Bom, ele é um método de fluxograma e ele serve como forma de ilustração, análise e melhoria de algum produto ou serviço. Ele preza pela metodologia enxuta. É uma análise do fluxo que é realizada desde a origem até a entrega desse produto ou serviço ao cliente. Ele faz uso de sistema de símbolos, como retângulos, círculos, triângulos, linhas, no qual são exploradas as atividades de trabalho e também os fluxos de informações durante todo o processo. Ele serve para encontrar e eliminar os desperdícios, processos que têm ou não agregação de valor. E a principal finalidade do Value Stream Mapping é erradicar itens que não agregam valor. Agora, no terceiro ponto, nós iremos falar sobre os dados do cliente. O Takt Time é um termo que vem do alemão Taktzeit, em que Takt significa compasso ou ritmo, e Zeit significa tempo ou período. Ou seja, podemos defini-lo como o tempo em que se deve produzir uma peça ou produto baseado no ritmo de vendas para atender a demanda dos clientes. Falando um pouco sobre o cálculo do Takt Time, primeiramente eu preciso de dois dados, o tempo operacional líquido diário e a produção diária. Para obter o tempo operacional líquido diário, eu preciso pegar o tempo disponível de trabalho e subtrair o tempo utilizado em todas as outras atividades que não são aplicadas ao processo produtivo. Por exemplo, o horário de almoço, de café, limpeza e o tempo que eu vou ao banheiro. No nosso caso, com os dados que temos disponíveis, nós obtemos o tempo operacional líquido diário de 456 minutos. Por outro lado, para obtermos o dado da produção diária, temos que dividir a minha necessidade mensal de peças pelos dias úteis trabalhados. No nosso caso, obtemos uma produção diária de 50 eixos. Após isso, apenas temos que dividir o tempo operacional líquido diário pela produção diária. Logo, obtemos um Takt Time de 9,12 minutos ou 547,2 segundos, conforme os dados apresentados. A seguir, iremos explorar um VSM do estado atual, ou seja, um mapa onde é possível identificar diversas melhorias e traçar um plano de ação. Neste slide, agora nós veremos o VSM do estado atual. Bom, no canto superior direito, a gente tem o nosso cliente que é a Autocars. A Autocars ela precisa de uma demanda diária de 50 peças, 50 eixos, para atender também uma demanda mensal de 1.000 peças, conforme visto anteriormente. A gente tem aqui um Takt Time de 547,2 segundos. O que isso significa? Que nós precisamos que a nossa fábrica produza uma peça, saia uma peça da nossa linha de produção a cada 547,2 segundos, para que a gente consiga atender essa demanda diária de 50 peças. A Autocars ela envia para o departamento comercial da nossa empresa, via mensagem eletrônica, a quantidade de peças necessária e também o nosso departamento comercial entra em contato com o PCP, também via mensagem eletrônica, diariamente,
Essa mensagem eletrônica pode ser um e-mail ou até mesmo um ERP. Logo, o PCP ele manda mensalmente uma quantidade também necessária de matéria-prima que iremos precisar para o nosso fornecedor, que nesse caso aqui é a Metais e Companhia. A Metais e Companhia envia para a gente, via modal rodoviário, as peças brutas que posteriormente se tornarão eixos. Percebam agora que o nosso PCP ele possui uma programação específica para cada um dos processos, tanto para montagem, quanto para retificação, quanto para tornearia. São processos independentes, eles não são processos integrados. Isso vai contra ao sistema Just-in-Time, ou Lean Manufacturing. Aqui a gente tem um operador em cada um dos processos, como vocês podem ver, tanto no torneamento, retificação e montagem. E essas setas pretas significam que nós temos um sistema de produção empurrado, ou seja, nós produzimos primeiro para depois vender. Esse E são os estoques que nós temos entre os processos. Aqui nós temos 100, que equivale a 2 dias de estoque, 90, que equivale a 1,8 dias de estoque parado, 70 a 1,4 dias e 80 a 1,6 dias. A soma desses dias nos dão o lead time, como vocês podem ver aqui na frente, aqui ao lado no canto inferior direito, que nós temos 6,8 dias. Tempo de processamento é a soma dos tempos de ciclo, que é esse TC aqui. Por exemplo, no torneamento temos 300 segundos, retificação 410 e montagem 180 segundos. Tempo de ciclo, ou tempo de processamento, é o tempo que uma peça demora para passar por aquele processo, seja torneamento, retificação ou montagem. O TR é o tempo de troca de ferramenta ou o tempo de setup. Esse tempo ele é o tempo necessário para reajustar a máquina ou a linha de produção, mais especificamente aqui as máquinas, para que se possa produzir um outro tipo de peça, um outro tipo de eixo. Esse é o tempo necessário. Aqui nós estamos trabalhando com o primeiro turno, não seria um dia todo, vários turnos, só o primeiro turno. E aqui a gente tem o tempo operacional líquido, TPT, 27.360 segundos, que nós vimos anteriormente, que é aquele tempo com todas as deduções de almoço, paradas, café, que os nossos funcionários têm. Então esse tempo é o tempo que de fato o operador está produzindo. E aí no final do processo a gente tem aqui que as peças são enviadas para a expedição e da expedição para o nosso cliente também via modal rodoviário. Percebam que nós temos atualmente um tempo de processamento de 890 segundos. O que isso quer dizer? Que sai uma peça a cada 890 segundos da minha linha de produção. Logo, a gente não consegue atender a demanda diária para autocars, porque o nosso tempo de processamento é superior ao nosso takt time, que é o tempo ideal para que a gente consiga atender as 50 peças, os 50 eixos diários que o nosso cliente necessita. Agora, nós iremos conhecer um pouco mais sobre os desperdícios que foram encontrados nesse VSM do estado atual. Falando um pouco sobre os desperdícios do Lean, gostaria de abordar 4 tópicos. Primeiro, produção excessiva. Nos processos demonstrados, é possível notar que se produzem muitas peças em excesso, isso é, a quantidade demandada pelo cliente em um dia é inferior ao que é produzido efetivamente pela filiais do que o necessário, consequentemente gerando mais movimentações, mais defeitos e entre outras coisas. Segundo, estoques. Como é possível identificar? Há estoques intermediários entre os processos de fabricação dos eixos, isto é, ao lado das máquinas inacabadas que ficam paradas, aguardando serem processadas pela operação posterior. Vale lembrar que estoque também é comumente conhecido como dinheiro parado. Terceiro, espera. Esse desperdício se refere à inoperância dos funcionários, máquinas e recursos durante seu tempo de trabalho. Ou seja, no caso de funcionários, se trata do tempo em que o operador fica em ociosidade aguardando chegarem peças em seu posto de trabalho para só então começar a produzir de fato.
Pode-se identificar esse desperdício no processo de montagem dos eixos, onde o tempo de ciclo é menor comparado às operações anteriores. Quarto, conhecimento aplicado às pessoas. Nesse desperdício, os operadores são bem prejudicados, pois em uma fábrica onde não se há oportunidades para que as pessoas sugiram mudanças e melhorias nos processos e ficam integralmente limitadas a executar as suas tarefas, o conhecimento que elas possuem fica retido e escondido, sendo algo que poderia ser aproveitado e que proporcionaria benefícios a todas as partes envolvidas no processo de fabricação. Neste sexto ponto, a gente vai verificar um plano de ação para combater os desperdícios e demonstrar algumas melhorias que podem ser implementadas nos processos. Agora iremos verificar alguns pontos de melhoria que nós podemos implementar no nosso mapa VSM do estado atual. O primeiro ponto a se destacar é a questão do takt time, que o takt time ideal é 547,2 segundos para atender a demanda diária de 50 eixos. E o nosso tempo de processamento é 890 segundos, ou seja, nós não conseguiríamos atender 50 eixos por dia, por ter um tempo de ciclo tão longo assim. Nós também temos processos independentes. Processos independentes que recebem uma programação específica. Ou seja, o torneamento recebe a sua própria programação, a retificação sua própria programação, a montagem sua própria programação. Não é um processo integrado, um processo enxuto, por melhor dizer. Com isso, a gente tem a geração de grandes estoques entre eles, né, que nós verificamos. 100 peças, 90 peças, 70 peças, 80 peças. Estoques entre processos. Estoques parados, ou seja, dinheiro parado. É possível a gente implementar alguns kaizens para reduzir o tempo de ciclo e também o tempo TR dos nossos processos. Vale lembrar também um ponto importante é que essa simbologia usada, essa figura de explosão, as figuras vermelhas e azuis, ela é uma figura padronizada do mapa VSM. Uma curiosidade é que um mapa VSM, por ser padronizado, linhas, formas, setas, até mesmo essa simbologia mais animada, que é a das explosões, dos pontos de melhorias a serem implementados, é que em qualquer lugar do mundo você vai conseguir ver essa mesma linguagem, esses mesmos símbolos, para que todas as pessoas entendam, aonde quer que elas estejam. Dando continuidade a essa questão dos pontos de melhoria, dentre os pontos analisados no nosso mapa VSM do estado atual, é possível identificar que além dos desperdícios do Lean encontrados, que Gustavo citou lá para a gente, nós podemos também diminuir o tempo de ciclo das máquinas e setup para que se consiga atender ao takt time estabelecido, conforme a gente falou no slide anterior. Então, a primeira mudança proposta é a redução no tempo de ciclo de fato, né? Por exemplo, aplicando 50% de redução no nosso tempo de torneamento, a gente tem que ele cai de 300 segundos para 150 segundos. Na retificação, com uma redução de 27%, ela cai de 410 para 300 segundos. E na montagem, com uma redução de 39%, cai-se de 180 para 95 segundos, ou seja, o tempo que uma peça passa pela montagem passa a ser 95 segundos. Também a gente pode reduzir o tempo de setup. Por exemplo, o torneamento, com 17% a menos no tempo, cai-se de 1.800 segundos para 1.500. E na retificação, também de 1.500 para 1.250 segundos. Outra melhoria implementada também é a no lead time. O lead time, como vocês viram lá, são todos aqueles estoques entre os processos, né? Que querendo ou não simbolizam, né, dias, se você pegar a quantidade e dividir pela demanda diária. Então a gente conseguiu uma redução de 6,8 para 4 dias no nosso lead time. Ou seja, eliminando o máximo possível dos estoques entre processos e, de fato, atendendo a nossa demanda diária de 50 eixos.
a gente conseguiu essa mudança também. Foram instalados supermercados onde havia estoques, possibilitando uma considerável redução de peças próximas às máquinas e um maior controle, uma vez que esse supermercado é limitado por uma determinada quantidade pré-estabelecida de acordo com o volume do Kanban solicitado. Como proposta de melhoria, decidiu-se também implantar o sistema FIFO, First In, First Out, que no caso é o que entra primeiro, sai primeiro, entre a montagem e a expedição. Com isso, transformou-se a montagem no processo puxador, onde apenas ela receberá informações vindas direto do PCP. Vale lembrar que no sistema FIFO haverá um pulmão, com um número pré-estabelecido de eixos acabados que seguirão para a expedição, onde posteriormente serão entregues ao cliente. Agora, como desfecho do trabalho, nós vamos analisar como ficaria o VSM no estado futuro, ou seja, depois de todos aqueles desperdícios identificados e depois das mudanças implementadas, como as reduções nos tempos das máquinas, tempos de ciclo, lead time e tempo de troca de ferramenta, como que ficaria o mapa no seu estado futuro? Bom, agora nós vamos falar sobre o VSM do estado futuro. O VSM do estado futuro, ele sofreu algumas alterações, né? Então, diante de todos aqueles desperdícios identificados e após as mudanças, as reduções implementadas, a gente pode verificar, por exemplo, que agora o PCP ele envia uma programação semanal para a nossa montagem. A montagem ela vai passar seu processo puxador, ou seja, ela que vai receber a informação da quantidade necessária e ela vai liderar, né, e vai passar, né, para os outros departamentos, para os outros processos, as quantidades necessárias que precisam ser fabricadas para atender a demanda do nosso cliente aqui, que nesse caso é a Autocars. Essa simbologia aqui, como vocês podem ver, essa simbologia nova, ela simboliza o Kanban. O Kanban é o sistema de produção puxado, ele é o oposto do empurrado que nós tínhamos anteriormente, que era simbolizado por aquelas setas pretas. Nós ainda temos algum estoque intermediário, né? Algum estoque interprocessos, mas ele é mínimo. Né? Eixo usinado, eixo acabado, é um estoque mínimo. Não é nada comparado ao que nós tínhamos antes. Tanto é que agora a gente tem um lead time, né, de 4 dias e não de 6,8 dias que nós tínhamos anteriormente. Então, com 50 peças, né, focando produzir 50 peças no primeiro turno diariamente, com o nosso tempo de 27.360 segundos, que é aquele tempo disponível, né, nós conseguimos atender a demanda diária de 50 peças, conforme o nosso cliente necessita. A expedição também, né? Aqui entre a expedição e a montagem, a gente tem um pulmão FIFO, que nada mais é que o primeiro que entra é o primeiro que sai. Então, aqui nesse caso, nós não temos mais um estoque, né, acumulado. Então, a gente vai receber aqui as peças e elas já vão seguir direto para a expedição e também para o nosso cliente posteriormente. Então, juntou as 50 peças, deu tudo ok, passou pela qualidade, tudo produzido certinho, as peças são enviadas para os nossos clientes. Então, diante de todas essas reduções, né, a gente reduziu o nosso lead time e também o nosso tempo de processamento. Né, o lead time para 4 dias e o nosso tempo de processamento, ó, que interessante, agora está 545 segundos. Ou seja, menor que o nosso takt time, né? Que o tempo necessário, né? Lembrando que o takt time ele era o tempo necessário para se produzir uma peça, para mim conseguir atender a minha demanda diária de 50 peças, para mim conseguir atender a minha demanda mensal de 1000 peças. Então percebam que é uma reação em cadeia, né? Então eu preciso que uma peça saia 547 segundos. A cada 547 segundos da minha linha, né? Do meu processo, de todo o meu processo. E aí, nesse caso, né? Com aquele tempo que eu tenho disponível, se sair uma peça a cada 547,2 segundos,
eu consigo atender a minha demanda diária. E com isso, nós temos o nosso VSM do estado futuro otimizado, né? Com as nossas mudanças implementadas. Esperamos que tenham gostado da apresentação, que vocês possam ter entendido, né, como funciona todo o processo do VSM. Ele é utilizado nas empresas e ele é uma ótima ferramenta para identificar, né, o que agrega ou não valor. Muito obrigado a todos.